Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Cada um da tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Até aqui, irmãos. Podeis assentar e deixar a palavra aberta. Conhecemos essa passagem, né, irmãos? Onde Deus ali dá uma ordem para Moisés. Deus havia prometido nessa palavra uma terra que manava leite e mel, uma terra que era boa, uma terra que era frutífera, uma terra que era produtiva. E Deus ali diz para Moisés: ó Moisés, envia homens para espiarem a terra. A tradução em hebraico é um pouquinho diferente, irmãos. A palavra hebraica para espiar, no sentido bíblico, é explorar. Que significa descobrir, procurar o bem, buscar o belo. É um pouquinho diferente de espiar. Espiar dá um sentido um pouquinho como se fosse algo de espionagem, mas não, Deus na verdade estava pedindo aí para Moisés enviar pessoas para realmente constatarem que a terra era boa. E o interessante é que Deus dá uma ordem específica e diz para Moisés: Moisés, não é qualquer homem, é homem que sejam um de cada tribo das 12 e que sejam príncipes. Ou seja, Deus estava pedindo para Moisés ali enviar pessoas influentes, pessoas importantes, porque quando eles voltassem com as notícias, as pessoas dariam mais crédito, teriam mais credibilidade. E Deus então, depois da ordem, Moisés obedece, prepara e escolhe 12 homens, e esses 12 homens são incumbidos de irem à terra prometida, e vão, ficam lá por 40 dias e exploram a terra. E eles veem com seus próprios olhos que a terra realmente é boa, que a terra realmente era exatamente como Deus havia falado. E eles ficam lá por 40 dias, irmãos. 40 dias lá, eles não estavam escondidos, eles estavam como turistas, estavam visitando a cidade, e eles puderam desfrutar de muitas coisas lá. Só que, como Deus disse, Deus já havia dado para eles. Deus disse: eu hei de dar. E a palavra de Deus é uma só, Deus não volta atrás. Então já era deles. Quando Deus fala assim: ó, vou te dar, já está confirmado. Deus não disse talvez, Deus disse: eu vou dar para os filhos de Israel. Só que depois desses 40 dias eles voltam. Eles voltam e eles vêm a Moisés e a congregação para passarem as informações, para dizer o que eles viram. E eles trazem com eles um cacho de uva que precisou 2 homens carregarem, um pedaço de taquara, um pedaço de pau, de tão pesado e grande que era. Eles trazem outros frutos, romã, figo. E eles, no versículo 27 do mesmo capítulo, diz assim, irmãos: depois eles retornam e eles reúnem toda a congregação e relatam para o 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, antes de chegar nesse versículo, irmãos, Deus, ele disse que ia dar. Deus, ele enviou aqueles 12 para eles verem com seus olhos e trazerem as boas notícias. Deus enviou eles exclusivamente para eles falarem ao povo que a terra era boa, que a terra realmente era do jeito que ele falou. E eles só, numa frase, disseram que a terra era boa. Mas aí vem o porém. Eles foram enviados para algo, mas voltaram com algo não tão bom. O versículo 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali homens de Amaleque,
Anak, Amalequitas, que habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus, que habitam na montanha, os cananeus, que habitam o pé do mar, pela ribeira do Jordão. Eles deram mais crédito para as coisas negativas do que para as coisas que Deus havia falado para eles. Eles começaram a ver na terra prometida dificuldade, empecilho. E é assim na nossa vida muitas vezes. Deus, Ele nos promete algo. E se Deus, como eu disse, falou, está falado. Porém, a nossa incredulidade, a nossa dureza de coração, os medos, começam a dar mais crédito e valor para as dificuldades, para os gigantes, do que para a palavra de Deus. Mas está errado, irmãos. Está errado. A gente muitas vezes faz de Deus um Deus pequeno, dando mais importância e valor para as dificuldades que estão aos nossos olhos do que para aquilo que Ele prometeu. Deus, Ele enviou justamente, irmãos, porque Deus não faz nada por acaso. Deus enviou justamente 12 para eles verem a dificuldade, mas eles darem mais crédito para aquilo que Ele prometeu. Eles já haviam passado, você vai lembrar que Deus havia aberto o Mar Vermelho, Deus havia matado os homens de Faraó, Deus já havia mandado a coluna de fogo na noite do deserto, Deus já havia dado a provisão, o maná, durante a travessia do deserto. Eles já haviam visto muitos sinais, irmãos. E mesmo assim, a maioria deles eram homens influentes, lembra disso? Homens influentes, homens importantes, que o povo ouvia e dava crédito. Mas sempre tem um ou outro, irmãos, que tem coragem, que tem fé, que, como diz as mães, você não é todo mundo. E Caleb aqui, irmãos, no versículo 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Sempre tem um que tem a fé, sempre tem um que tem coragem, e é esses que a gente muitas vezes tem que estar perto, irmãos. Quando o problema vem, a dificuldade vem, tem aqueles que, como 10 deles, disseram: não vai dar, é difícil, olha lá os gigantes, é impossível, o casamento não tem mais solução, o teu filho, esquece, não vai se libertar, emprego, a porta de emprego, esquece, não, Deus não vai prover, olha só a situação de você. Sempre tem os negativos, que vê as dificuldades, que vê só os problemas. Mas tem aqueles, irmãos, que olham para o problema e dizem: é difícil, mas nós temos um Deus maior do que qualquer problema. E ali, ele era a minoria. 10 deles disseram ao povo e a Moisés: não, esquece, Deus prometeu, mas talvez Deus não viu aquilo ali. Então esquece, é um povo gigante, há gigantes lá, é um povo forte, a cidade é fortificada, muita segurança, quem sabe maior número que nós, amorreus, heteus, jebuseus. E Deus ouvindo tudo isso, e o Senhor, Ele não fica em silêncio. O Senhor diz para Moisés, depois de ouvir tudo isso, no versículo 11 de capítulo 14: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? O que eu falei, irmãos, eles haviam visto tudo aquilo que Deus fez, não muito tempo atrás. Imagina, passaram por coisas maravilhosas, o mar se abrindo e matando milhares de soldados do faraó, as codornizes que alimentaram eles, o maná,
o sapato e a roupa que não gastava no deserto. Tantos sinais que Deus fez, as pragas que Deus enviou para Faraó, e nenhum mal fez a eles. Deus se indignou ali. Mesmo depois de ver tudo aquilo ali, eles estavam duvidando de Deus. E agora, para a nossa vida, irmãos, às vezes a gente passou por tantas coisas, tantas experiências com Deus, tantas vezes que a gente viu Deus operando e agindo na nossa vida, e quando vem um problema de novo, a gente prefere olhar para o problema, para a dificuldade, e esquece, ou muitas vezes faz de conta que não lembra de tudo aquilo que Deus já fez por nós, da onde Ele nos tirou, os livramentos que Ele nos deu, curas, libertação, livramentos. Glória. E a gente prefere olhar para a dificuldade momentânea e parar de olhar para as vezes que Deus agiu por nós. Se perguntasse para cada um de nós, todos teríamos testemunho, todos poderíamos contar algo que Deus fez por nós em qualquer área da nossa vida. E aqui Deus se entristece com aquele povo, um povo incrédulo, um povo que viu tantos sinais, prodígios, maravilhas, coisas que nem de nós vimos, e eles viram com seus próprios olhos algo extraordinário, algo que não cabe na nossa mente, ver um mar se abrir, e eles viram, e depois a palavra do Senhor eles duvidam. E aí vem o detalhe, irmãos, como é perigoso quando a gente está incrédulo, como é perigoso quando a gente tem medo, e a gente paralisa, e a gente deixa de crer na palavra de Deus. Deus, Ele nos prova, irmãos. Deus, eu tenho certeza que Deus mandou eles lá para eles verem também a dificuldade. Só que a ideia de Deus era eles verem a dificuldade, os gigantes, e chegar para o povo e dizer: tem gigante, mas nós temos um Deus maior. Aleluia. Deus que venceu o Faraó, o Deus que foi a provisão do deserto. Isso ali não é nada perto do que Deus pode. E você, irmãos, o que você tem passado para as pessoas? Será que você, mesmo enfrentando luta, dificuldade, chega para as pessoas e diz: estou indo na igreja, mas só luta, só tristeza, só dificuldade? Ou você diz: estou com dificuldade, mas estou alegre, porque eu sei em quem tenho crido. A dificuldade é momentânea, a luta é momentânea. Eu sirvo a um Deus muito maior, eu sei que essa prova vai terminar. Deus, Ele manda pessoas influentes, irmãos. Ele podia pegar qualquer um, mas as pessoas não dariam crédito. Ele mandou pessoas que influenciassem. Como você tem influenciado a sua família? Você tem sido um derrotista? Um pessimista? Um tristonho? Está sempre triste, brava? Ou você tem sido um agente de esperança? De alegria, de fé? A maioria aqui, irmãos, a maioria aqui foi negativa. Entristeceram a Deus. E isso, irmãos, impede a bênção da nossa vida. A incredulidade, a falta de fé, a dureza de coração, o medo, essas coisas, irmãos, impedem o agir de Deus. Tanto é que Deus, Ele tem uma resposta. Você vai ler na frente que, como Deus prometeu, Deus cumpriu. Porém, quem duvidou, olha o que Deus fala. Capítulo 14, versículo 20. Tornou-me o Senhor segundo a tua palavra. Eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, e já 10 vezes não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram verá. Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Nem não entenderam, irmãos.
Porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverança em me seguir, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Veja só como é importante, irmãos. Não só ele, mas a descendência dele também recebeu a bênção pela fé dele. Por isso, muitas vezes que Deus quer que a gente seja influente, irmãos. Porque muitas vezes, quando a gente tem fé, quando a gente crê, quando a gente persevera, irmãos, outras pessoas são beneficiadas. Começa na nossa família, na nossa igreja, nossos familiares, nossos amigos. Então, por isso que eu disse, irmãos, como que a gente tem influenciado, como que a gente tem sido, irmãos, na nossa vida, nosso trabalho, na igreja. Deus em poder, aleluia. Como é bom, irmãos, quando você vê alguém passando dificuldade na prova e a pessoa mesmo assim está alegre, está louvando a Deus. Glória a Deus. Como disse Jó, recebi o bem de Deus, porque me entristecia em receber o mal. Então, irmão, saiba que você pode, quem sabe você está lutando, quem sabe Deus prometeu algo para você em qualquer área da sua vida e ainda não aconteceu. Quem sabe não é você o motivo de não ter acontecido, por medo, por teimosia, por desobediência, por paralisação, por uma atitude que faltou, pela sua tristeza, pelo seu pessimismo, pela sua falta de fé. A Bíblia vai dizer que a gente tem que fazer conhecidos os feitos do Senhor, irmãos. Deus quer que a gente traga lembrança tudo que Ele já fez na nossa vida, irmãos. As lutas virão. As lutas virão. Porque está perto de Jesus voltar. E nós constantemente passaremos por dificuldades em diversas áreas. Porém, se perseverarmos como Caleb e Josué, se não olharmos para as lutas e dificuldades, pelos gigantes, se olharmos para o Senhor, para a palavra que Ele nos liberou, que Ele nos deixou, vai acontecer, irmãos. E como eu disse, quando acontece com nós, outras pessoas são beneficiadas. Muitas pessoas, irmãos, quando estão perto de pessoas que são positivas, que têm fé, que são alegres, elas são contagiadas. Agora, o contrário também é verdade. Quando estamos nas pessoas que só falam coisas ruins, acaba começando a ficar também negativo. É ou não é assim, irmãos? Então, seja a diferença, irmãos. Se está faltando pessoas que têm fé como Caleb e Josué, que eu e você possamos ser essas pessoas. Aí olhamos nos dias atuais, olhamos para o governo, olhamos para as coisas caras, tudo caro. E quem de nós já não falou assim, esse governo maldito, essa situação do país? E nós muitas vezes estamos sendo como todos os outros. Nós não temos trazido esperança. Nós temos proferido palavras que muitas vezes não trazem nada de bom. Sim, a situação é difícil, mas nós não servimos a um Deus, nós servimos ao verdadeiro e único Deus. Aleluia. Não é porque a situação está difícil que Deus não vai agir em nosso favor. Deus age, irmãos. Deus age naqueles que creem na palavra dele. Deus, Ele não desampara ninguém que serve a Ele. Pode ter certeza disso. Deus, Ele prova, mas não desampara. Como eu disse outras vezes, já na hora da prova, muitas vezes a pessoa está em silêncio, está só observando nossa reação. Mas a matéria já foi passada, o ensinamento já foi passado. Quem sabe está tudo aí dentro da tua cabeça, no teu coração. Só falta você colocar em prática. Quando a situação estiver terrivelmente difícil, irmãos, lembra, peça para Deus, comece a orar e dizer: Senhor, traz a lembrança, as coisas que o Senhor já fez. Aleluia.
você vai começar a se alegrar, ter esperança, ter fé. Glória a Deus. E assim você pode contagiar outros também. Então, irmãos, uma palavra breve, mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai falar no nosso coração por muitos dias, irmãos. Seja como Josué, seja como Caleb, eles não olharam para a situação, irmãos. Eles não olharam para os gigantes. Eles trouxeram aquele cacho de uva grande. Eles olharam para aquela terra produtiva, aquela terra que tinha muitos frutos, aquela terra que era bonita, que era bem regada. E eles tiveram a fé necessária para olhar para a palavra do Senhor. E eles entraram, enquanto os outros não. Então olha como é importante, irmãos, não sair da palavra de Deus. Deus te falou algo, irmãos, creia. Te esforce em fazer a vontade dele. Te esforce em ouvir a ele em tudo. Não olhe para a dificuldade, irmãos. Quem sabe você pode dizer assim: ah, mas tu está falando porque tu não está vivendo o que eu estou passando. É verdade. Mas Deus, ele dá a cada um a sua dificuldade. Deus dá a cada um a sua medida. E se você e eu perseverarmos, se você e eu olharmos mais para Deus do que para a dificuldade. Lembra Davi? Davi estava todo mundo com medo do gigante, mas ele foi corajoso e venceu, porque ele foi em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos. E sempre quando a gente vai em nome do Senhor dos Exércitos, a gente é bem sucedido. Para de olhar para o problema, irmãos. Olhe para aquele que vai te dar a solução. Faça a sua parte. Faça a sua parte, que Deus vai fazer dele. Sempre faz, irmãos. Ele nunca nos desampara. Nunca. Quem sabe você ainda não viu o resultado. Qualquer área, como eu disse, irmãos. Quem sabe você quer ver sua esposa, seu marido salvo, seu filho. E ainda não aconteceu. Mas se você perseverar e crer, vai acontecer. Porque Deus nos garante isso. Amém? Aleluia. Deus de poder. Glória a Deus, aleluia. É como o filho da Josi falou: mãe, tu tem que testemunhar. Porque Deus sempre faz algo por mim e por você. Aleluia. Aleluia. O Senhor, ele nunca vai ficar nos devendo nada. O problema é quando nós olhamos para a dificuldade e nós olhamos lá no Egito. E nem o povo dizia para Moisés: lá no Egito nós tínhamos pepino, nós tínhamos salada para comer. Eu quero dizer para você: o que eles comiam lá era o resto do faraó. Deus não te chamou para te dar resto, mas Ele disse para que nós temos vida e vida com abundância. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu começava a me lembrar, né, irmãos? Quando eu aceitei Jesus, eu e a Lisângela, nós tínhamos um chinelinho, ela usava um chinelinho de uma cor e do outro, né? Eu tinha um sapatinho furado. A gente glorificava o Senhor. Aleluia. Porque eu sabia que o meu Redentor, Ele estava vivo. Aleluia. E o Senhor vai agir na nossa vida. Sabe? Ele vai agir na nossa vida. Se nós formos olharmos aqui na Bíblia, todo aquele que entregou o seu caminho, a sua vida ao Senhor, né? Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu falava com meu sobrinho, ele esteve lá hoje à tarde lá, e falava com ele, eu disse assim: lembra quando teu pai e tua mãe estavam nos caminhos do Senhor? Lembra? Podia ter a tempestade que viesse, mas quando veio o Senhor, mudava a história deles. E eu disse para ele: Jesus tem uma história maravilhosa para a tua vida. Mas só que tem um pequeno detalhe, irmãos: o Senhor nos dá a escolha. Ele dá a escolha para mim e para você.
Você quer olhar para a dificuldade, olhar para o gigante, mas o Senhor disse que daria. Ou você quer se lembrar, mas aquela biquinha que eu tinha até aqui, né? É escolha, é uma decisão de escolha. Eu dizia para ele hoje à tarde: o Senhor escreveu uma história para a tua vida. Mas ele dizia: tio, o que eu tenho que fazer? Entrega, se reconcilia com o Senhor, porque ele já tinha descido as águas, se reconcilia com o Senhor. Ele falava para mim: mas e os meus amigos, os teus amigos, se quiserem, eles vão te seguir, se não quiserem, o Senhor é o teu melhor amigo, Ele vai estar contigo a partir desse momento, é Ele que vai te carregar na mão, é Ele que vai te abraçar, é Ele que vai estar contigo, é Ele que vai ver quando na madrugada você chora, é Ele que quando você diz: Senhor, eu não consigo, o Senhor diz: tenha bom ânimo, se eu venci, vós também vencerei. O Senhor disse, Ele não disse tenha calma, vamos ver, não, disse tenha de bom ânimo, quer dizer, confia, se eu venci, vós também vencereis. Eu e você somos testemunha do Senhor nessa terra, então fale o que Jesus já fez por você. Aleluia. É que nem o irmão Diogo, às vezes lá em casa, ele sempre diz: o irmão Mauro tem sempre alguma coisa, um detalhezinho. Meu irmão, eu já vivi, e eu falo para todo mundo que Jesus fez por mim, porque é só Ele. É Ele que faz, eu não sou nada. É Ele que mudou nossa história, né, pastor Marcelo? Nós vivia uma vida carcomida pelo pecado, na Umbanda, no Candomblé, ia lá, separava aquelas, quando eu ofereci o sacrifício aos espíritos, ele queria sempre a melhor coisa, a melhor fruta. Ou Deus não livre se tivesse com uma marquinha, é capaz de tomar uma tuna depois no terreiro. E o Senhor nos dá o melhor, e às vezes nós somos relaxados, é verdade. Nós vamos lá e ó Senhor, é isso que eu tenho. E quantas vezes, às vezes eu não tenho dinheiro para passagem, para ir ao culto do Senhor, mas eu ia a pé, porque quantas vezes eu atravessei cidade e cidade para fazer os desejos da minha carne. O teu Redentor vive. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Ele não precisava provar nada para ninguém, mas ele desceu aqui, foi pendurado no madeiro. E olha que era terrível. Foi terrível que Jesus estava sentindo, porque ele falou na palavra: se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice, mas todavia que se cumpra a tua vontade. Ele está vivo. Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite e está perguntando: do que você tem falta? Do que você tem falta? Nada, né? Nada, né? Porque Ele supre. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite. Vamos passar o pastor. Eu vou fazer um desafio de fé com você nessa noite. Só quem quer receber o extraordinário de Deus nessa noite